Boa noite. O Roda Viva entrevista hoje mais dois candidatos à presidência da República, Dr. Enéas Carneiro, do PRONA, e Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Nós estamos completando, assim, a série especial do Roda Viva, que entrevista todos os candidatos à presidência da República do Brasil. No centro do Roda Viva, que começa agora, está o candidato Enéas Carneiro, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Nascido em Rio Branco, estado do Acre, Enéas Carneiro só foi registrado 9 anos mais tarde, em Belém do Pará. Órfão de pais desde os 9 anos, sempre trabalhou para ajudar a família. Aos 19 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, em busca do sonho de formar-se em medicina. Ingressou então na Escola de Saúde do Exército, onde se graduou terceiro sargento auxiliar de anestesia, em 1959. Formou-se em medicina em 1965 e tem mestrado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É formado também em física e matemática. Sua estreia na política foi em 1989, quando fundou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional e lançou-se candidato à presidência da República. Com apenas 15 segundos no horário gratuito de televisão em 1989, tornou-se célebre com a frase "Meu nome é Enéas" e obteve mais de 360 mil votos, conquistando o 12º lugar nas eleições daquele ano. De volta à política, novamente como candidato à presidência, Enéas Carneiro disporá agora de mais de 1 minuto no horário gratuito da televisão. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, Dr. Enéas Carneiro, está aqui o jornalista Fernando Mitre, diretor executivo do Jornal da Tarde, jornalista Josemar Gimenez, chefe da redação da sucursal paulista do jornal O Globo, Clóvis Rossi, que é repórter e colunista da Folha de São Paulo, o José Paulo Kupfer, do editor-chefe da sucursal paulista do jornal Zero Hora, Rui Xavier, coordenador de política do jornal Estado de São Paulo, e o jornalista Ibsen Spartacus, chefe de reportagem do Jornal do Brasil, também sucursal de São Paulo. O Roda Viva é retransmitido por 23 emissoras de televisão de todo o país. E você pode participar desse programa pelo telefone 252-6525, 252-6525. A Shizuka, a Cristina e a Ana estão anotando as suas perguntas. Se você preferir o nosso fax, é o 874-3454, 874-3454. Doutor Enéas, boa noite. Boa noite. Doutor Enéas, nossa primeira pergunta a todos os candidatos à presidência da República do Brasil. O senhor, obviamente, tem acompanhado a evolução das pesquisas eleitorais. Em alguns estados, o senhor está até empatado, tecnicamente, com outros candidatos que são políticos profissionais. Em função disso, qual é a estratégia do senhor daqui para frente em busca de uma passagem para o segundo turno e para a eleição para a presidência da República do Brasil? Muito obrigado ao senhor e a todos os senhores pela presença e aos telespectadores. A única estratégia que eu me permito usar é falar através dos meios de comunicação. Eu não creio que, para ser atingido um universo como o da população brasileira, de cerca de 150 milhões de pessoas, possa existir uma outra estratégia. Exatamente isso. Doutor Enéas, o senhor vai continuar usando o bordão "Meu nome é Enéas", que eu acabei de ler aqui no perfil do senhor? Ainda não defini isso, uma vez que isso, para dizer essa expressão, que é o meu nome mesmo, eu levo cerca de 2 segundos. Eu, quando tinha 15 segundos, gastava 2. Se usar de novo, gastarei 2 dentro de 1 minuto, o que será um tempo bem menor do que o total. Doutor Enéas, o senhor enfatiza muito... Desculpa. Perdão, Josemar, por Lá, favor. Desculpa. vira assim, né? Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, é uma preocupação, talvez, de toda a sociedade brasileira. O senhor vem dizendo insistentemente que não precisa de deputado porque todos não gostam do senhor. Eu gostaria de saber o seguinte, num regime democrático, como é que o senhor pretende governar sem o apoio de deputados, sem o apoio do Poder Legislativo? Bom, há uma distorção aí. Eu não disse que os deputados, como um conjunto, não gostam de mim. Aliás, é preciso ficar bem claro isso, eu não tenho nada contra nenhum deles em particular. Eu me refiro sempre ao modelo carcomido, putrefato que aí está. Eu falo sempre de um sistema de troca de favores que faz, inclusive, com que candidatos à presidência da República de um partido aliem-se a um outro partido que tem toda uma tintura ideológica diametralmente oposta. É disso que eu falo, é a isso que eu me refiro. Agora, no que concerne a apoio. Há pouco tempo atrás tivemos um presidente da República, Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, que foi eleito por um partido inexpressivo, que nem tinha sido fundado por ele, ao contrário de nós, que fizemos o PRONA com suor desde 89, e tomou medidas extremamente deletérias para a nação, não tinha maioria e o Congresso se curvou tranquilamente. Eu não vejo nenhuma dificuldade em governar, desde que as mensagens sejam claras, inequívocas, desde que por favor, só terminar, desde que o Congresso saiba exatamente o que vai ser feito e haverá uma correspondência biunívoca
entre o que vai ser feito e o que está sendo dito, uma vez que é um programa a ser apresentado. Não creio que haja dificuldade, uma vez que os senhores congressistas querem o bem da nação. Fernando Mito. Doutor Enéas, o senhor enfatiza muito a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. O senhor, ideologicamente, se aproxima de algum modelo conhecido? Quer dizer, como é que o senhor se qualificaria hoje? Difícil, difícil. Eu posso dizer, falar de mim é difícil. Vamos falar do modelo do nosso certo. partido. Aqui, né? Voltando para o senhor, que eu estou conversando com o senhor. O PRONA defende um Estado forte, técnico e intervencionista. Um Estado que se preocupe realmente com a nação e não que seja propriedade de um grupo reduzido de políticos. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço, por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor defende? Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E não existe no Brasil nenhum partido político, não é só o partido que eu criei e que está hoje, graças a Deus, representado em quase todo o Brasil. Não há nenhum partido político que possa ir a todos os rincões, que possa saber exatamente o que está se passando na intimidade do poder. Não há partido nenhum. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isto é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, numa dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então, repare, chamam-me de autoritário. Eu digo, não. Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão, e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e a formação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Doutor Enéas. Essas teses são claras, eu estou repetindo como sempre fiz. Tá, vamos a mais uma pergunta. Apenas quero dizer, Clóvis, o seguinte, que o senhor Guilherme Grimaldi de Piranga já usou essa expressão autoritária que o senhor mesmo usou agora. Normal. Clóvis Rossi. Não sei, pelas entrevistas anteriores que eu li do senhor, se houver alguma distorção, o senhor me corrija, me dá mais a sensação de que o senhor é menos candidato à presidência da República e mais candidato a Fujimori do Brasil, é isso mesmo? Não, nunca disse isso. Não tenho nenhuma admiração pelo senhor Fujimori, principalmente porque o modelo de natureza macroeconômica que foi utilizado lá repete os ecos da ventania neoliberal que assola o continente sul-americano. Não tenho nenhuma simpatia. Não vejo em que eu possa ser comparado ao senhor Fujimori. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isto. Em nenhum momento.
Não vejo nenhuma razão para essa comparação. Doutor Enéas, eu Tempo queria sem saber, espaço. quando o senhor faz essas críticas aos meios de comunicação, por falta de responsabilidade, o senhor Exato. diz que, na eventualidade de ser presidente, usaria de mecanismos, quer dizer, eu queria entender... Jurídicos, mecanismos jurídicos. Que mecanismos são esses? Hoje a Constituição não prevê nenhum tipo de intervenção, a imprensa é livre no país, e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com na TV Bandeirantes, eu conversei com o senhor presidente da organização, disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja o senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu lhe digo por que estará afinado. Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. E ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios. Eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado, de conhecimento do assunto. Por isso eu estou esperando que nós comecemos a falar das questões magnas aqui já. Mas essa é uma questão que pode ser considerada um problema brasileiro. O senhor foi o primeiro a apontar. O problema da forma da falta com que de os meios... respeito à criança que Exatamente. existe hoje. E esse não é um problema brasileiro? Eu já citei para o senhor o Estatuto da Criança e do Adolescente e a outra questão também, a qual não se faz referência normalmente, que é o direito de concessão. O direito de concessão previsto na Carta Magna, ele existe porque Sua Excelência, o Presidente da República, assina esse direito. Doutor Enéas. Mas eu só queria, por favor, eu só queria entender das qual é o... emissoras que não se enquadrarem ao modelo que o senhor... Eu queria entender se é um processo de negociação, de discussão com a sociedade, negociação, ou se seria intervenção. Pois não, assim como eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, tá? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo, porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese, que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Perdoe-me, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, com uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não será Doutor difícil. Pois não. Nós temos mais uma pergunta do jornalista, eu queria que o senhor respondesse ao nosso telespectador, José Carlos Plácido da Vila Olímpia. Ele quer rapidamente saber do senhor o seguinte: se o senhor não passar para o segundo turno, o senhor aceitaria ser ministro de algum outro governo? Com todo respeito ao telespectador, com todo respeito ao senhor telespectador, é impossível... Fala aqui? Pois não. É impossível, senhor que fez a pergunta, muito obrigado ao senhor, mas é impossível ser ministro de um governo inepto. Veja, o senhor que perguntou o que acontece agora com, não me lembro, o senhor Osíris, o senhor secretário da Receita. Não adianta, imagine o senhor que eu fosse, por hipótese, que aceitasse essa tese, jamais aceitarei com o modelo que aí está, jamais. Já declarei isso por escrito, em documento que está registrado em Brasília. Não quero ser profissional de política, não gosto disso. Eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, com que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir-me? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é um representante legítimo das multinacionais no país? Quem é, doutor Enéas? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é um representante legítimo das multinacionais no país? Legítimo. É um homem que defende um processo neoliberal que estraçalhou a Argentina
e temos outros exemplos, muitos, mas respondendo ao senhor telespectador, eu não posso ser ministro. Veja o senhor, se eu quisesse ter qualquer cargo, eu teria sido candidato a deputado federal e sem nenhum convencimento estólido, sem nenhuma bobagem, eu teria tranquilidade de eleição em qualquer estado, qualquer unidade da federação. Ok, Tony Neves, pergunta agora do jornalista Rui Xavier. Pois não, senhor. Ouvindo o senhor assim, a minha sensação é que o senhor ficou mais duro. Mais duro? Mais duro. Desde a última eleição para cá. Quer dizer, eu lendo o noticiário aqui, várias reportagens sobre o senhor. Posso tomar também, água aqui? Pode, à vontade. Pois não. Também me dá essa impressão, e parece que passa essa impressão, que o senhor ficou uma pessoa mais dura, mas tem aqui até algumas reportagens que diz, tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz, chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor mudou? O que houve com o senhor? Quer dizer, anteriormente o senhor passava uma impressão mais simpática para... E agora está uma coisa mais dura, falando mais. Posso responder? Pode, claro, vontade. Com respeito à sua pergunta e a tudo que ela possa traduzir, né, de modo explícito ou implícito. Veja o senhor, eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não some de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Vota em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente você não acredita só de A, B, C, só que não acredita em ninguém de A a Z, pelo que você está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, Só minutinho. Então eu podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pois é, nessa linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. Quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos, isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de $1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo ser bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva
Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gama e Silva. Um homem que não vai me trazer voto, não é nada disso. Apenas ele foi um homem que, no governo Figueiredo, lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. Tudo bem, mas deve ter alguma coisinha, porque o senhor não vai destruir tudo para montar tudo sozinho. Não, mas eu acabei de falar para o senhor, me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixa eu me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que um indivíduo A ou B é um partido. Nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá, ele faz aliança O senhor inclui os deputados do PRONA também, doutor Enéas? Se acontece com eles, olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONA federal, dona Regina Gordini. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Tá? Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no Jornal do Rio de Janeiro, ela se manteve leal a mim. Sem ela, eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade, e o senhor conhece, pela Constituição, eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, quando o senhor falou agora em aliança, eu quero crer que ela não fez nenhuma aliança. Não vi, não tenho nenhuma informação. Nessa linha de raciocínio, eu queria que o senhor visse primeiro a pergunta do jornalista José Paulo Cuco, por favor. O senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Esse meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarrar bem. Forte, técnico e intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. Autoritário também, professor? Peraí. Continua com o senhor ou respondo para ele? Como quiser. Aí ele- Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a lenha no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Não disse isso. Um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia De mercado não liberal, o que é? O senhor poderia dar explicação? Ele me perguntou... Posso complementar? À Como é que vontade. pode combinar a defesa da economia de mercado com um Estado Forte, intervencionista? perfeito, eu digo agora. Intervencionista. Perfeito, Forte com e clareza. técnico, tudo bem. Com clareza, para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro que o que está diante de nós é toda uma encenação, é toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver, agora mesmo, quando foi decretado o Plano Real, esse plano, o último plano, miraculoso, que se estenderá quase certamente até as vésperas, né? Quase, né? Ninguém pode afirmar, o processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, Sua Excelência o Presidente da República recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13 ou 31 foi arredondado para 8,2. Agora, hoje ou ontem, um senhor, saiu no Globo ontem, 21, por esses dias agora, saiu no Globo, que é impossível continuar com isso. O serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munhoz, que não é do PRONA, não é do nosso partido, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma pessoa porque eu tenho profundo respeito. É professor titular de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Diz ele, não são 4, não. Estão contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu, não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos.
Não, eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais em empresa. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum para o investimento, em produção nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico que funciona ali no norte, né, da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vão embora as nossas agora. Segundo, na tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e é conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse, vai ser tanto. Né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Pois não. Os telespectadores estão insistindo em Claro, fazer perguntas do senhor e eu estou aqui representando. me desenvolveu o assunto. Pois é, nessa linha de raciocínio, o senhor Ernesto Liviano de São Paulo, o senhor Marcos Vinhares querem saber em resumo o seguinte, afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o plano real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro, seria o ideal, né? Eu estou falando aqui no nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que desse certo. A situação do nosso país é de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa do RV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor Ernesto, desculpe, mas que evidências o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV as para cá? notas, o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto, quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse, o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários do Fernando Henrique? Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, esses que apresentam. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha, que não valia nada há pouco, e ele sente, puxa, meu dinheiro está valendo. O senhor mesmo disse, não valia nada há pouco, agora vale. Exato, mas é verdade. Então isso é positivo em si? Sem dúvida, do ponto de vista de máscara... Então o senhor já descobriu alguma coisa de positivo Mas no plano? espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? É. O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda não, a que vale. moedinha na mão escute, Que vale, disse a que antes moeda não no valia. sentido do termo macroeconômico, por certo, favor. eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes não valia. Não valia nada. Porque Então melhorou. Espere. Mas é falso porque o que é mais importante não é aquele valor dela, nela, íncito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E ele não existe. Mas isso se mantém. Não diga isso, por favor, Doutor senhor. Enéas. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor Enéas. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o faça... Mas há uma contradição em termos do que você está dizendo. Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que vale. O dinheiro que vale é aquele que compra. Espere, devagar. O que não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, aquela moeda de metal, aquilo que é simbólico, antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... se o real é 2... Vale mais de meio dólar. Exato. Mas eu quero dizer que o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2,750 podiam. Isso é que eu quero dizer. Entenda-me. A moeda em si, ela vale 2.750, digamos R$1, 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Mas, doutor Enéas, o senhor acha então que a população é tola o suficiente para... A população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Só que isso passa. Essa anestesia, um minutinho. Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos. É natural isso.
Essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de modo maciço, apresentam uma ideia. Isso é Doutor natural. Enéas, a dona Maria Helena Prenhorato, nossa telespectadora, quer saber quem é o ministro da Economia do senhor. Com quem é que o senhor vai nomear para o Ministério da Economia? Ora, isso respeita a senhora. Na área econômica, hoje, eu tenho duas pessoas que me ajudam muito. Um é um membro do partido, do PRONA. É um professor da Escola Superior de Guerra, Dr. Marcos Coimbra, titular de análise quantitativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou me dirigindo para a tela, né? E a outra pessoa não é do PRONA, eu citei antes, é o professor Dércio Garcia Munhoz, por que eu também tenho muito respeito. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos dois de dizer que um deles é o ministro. Em nenhum momento, não há esse compromisso estabelecido. No decorrer do processo, pode ocorrer de um deles dizer, não, doutor Enéas, é melhor escolhermos uma outra pessoa, eles mesmos. Isso para nós, no PRONA, não é fundamental, nós não estamos trocando cargos. Eu, por exemplo, o senhor perguntar sobre o ministro da Saúde, tem um número enorme de médicos. Eu dei aula para mais de 20 mil médicos. É facílimo escolher alguém. Isso não é preocupação nossa. Né? Não é. Doutor Enéas, nós vamos fazer um pequeno intervalo Pois e não. nós voltamos daqui a pouco com nossa sequência do Roda Viva Especial, entrevistando o doutor Enéas Carneiro, que é o candidato PRONA à presidência da República. Nós voltamos já já. E nós voltamos com o programa Roda Viva Especial. Nós estamos entrevistando hoje mais um candidato à presidência da República, doutor Enéas Carneiro, o candidato do PRONA. Você pode participar pelo telefone 252-6525. Se você preferir, o fax é o 874-3454. Doutor Enéas, eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte. O jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte, que o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem O senhor disse isso. Disse com os mesmos termos. Então, que eu a quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte, o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte, é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, um cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o chefe se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O Isso senhor me desmente obriga, o que o senhor disse. o senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? minutinho. O Por preparo favor. só se adquire na Parece que, academia? exatamente. É, o seu chegaremos lá. conceito de preparo Isso não faz se limita sentido. aos sábios. Não, preparo. Bom, eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho. Senão, deixa eu terminar a expressão. Claro, o senhor à tem vontade, todo o direito claro, de redarguir. claro, à vontade. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né?
a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, o candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso, Claro, um treinamento. não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão como é que o que presidente tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. E essas são as Desde que exigências. esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, Espera um instantinho, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Por Em favor. 89, Não um minutinho. é essa a questão. É, sim, senhor. Não Porque estou com minutinho. meus candidatos, nossos candidatos. Em não é 19... isso. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que admita, que aprecie o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas Qual é coisas. a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. e tal, Ele de um sabe. operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou os seus filhos, que Não, ele não ensinou educou os seus essa escola, filhos, ele educou. que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, minutinho. perfeitamente constitucional. O Um seu minutinho. viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Doutor Senhor, Enéas, por favor. o senhor eu estou obrigado a Doutor dizer. Enéas. Pois não. O senhor está sugerindo que para a presidência Da República. da República façamos como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de livre docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizer que é muito boa. Ela é melhor do que a anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato 7 minutos de exposição, apesar de estar todos os dias nos jornais. Dá outros 5, 6. Eu terei 1 minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante 13 minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Eu queria Não que o tenha senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de livre docência, de, Olha, de títulos e Olha, Cargos. veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. currículos? Para responder ele, por favor. Dever-se-ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização. Né? Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, Sim. um mais diplomado, um mais Não necessariamente. graduado. seria o presidente. Exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, exigir-se Preparo formal de faculdade. formal. Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo, que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha Mas, estudado doutor ciência, Enéas, um minutinho, por favor. perdão, só um segundo. O senhor está, desse jeito,
E se vamos pensar só para pensar, ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Quem Ele disse não isso? tem preparo Eu não disse isso. para opinar sobre assuntos dessa Eu não natureza, disse isso, eu não disse que... Veja, senhor, se eu não Sim, mas o sei... senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Veja, Não, senhor... mas quem vai escolher também tem que estar preparado Não. para uma missão O raciocínio leva a isso. O raciocínio leva a leva isso. isso, doutor. raciocínio, Não, doutor não Enéas. disse isso. Veja o senhor, para o Só cargo... votariam os homens bons, aqueles com certo nível de preparo. A disse República isso. censitária. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte, primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. Não, são- e qualquer são pessoa, mesmo conceitos, semi-analfabeta, como é o candidato do PT, é candidato a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida. Estou elogiando um aqui. Doutor Enéas, Doutor Enéas. eu queria abrir Getúlio eu queria Vargas e abrir Fidel Castro já são dois ditadores. Se o senhor elogiados. se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus escritos, eu não penso assim. Doutor Dê-me o direito de pensar diferente. Não, lhe dou o direito. Eu só exato. quero que o senhor diga. Não, mas- Então, vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por causa do Qual é o seu socialismo. modelo? Qual é o seu modelo de estadista, vai? Estadista, vamos Do devagar. presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só leitura. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes. Quem direitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que Criou as ele bases. era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, Não, isso é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo queria ou Quer dizer, ser desejava. absolutista é irrelevante para o senhor, foi isso que eu ouvi? Quando o senhor diz absolutista, precisa ter Não, cuidado. foi O ele senhor que volta a Luís XIV. Não, é a né? história do Japão Não, que diz. Pois é, então. Não, eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta. Doutor Enéas, Peraí, doutor- que não, faz com que doutor essa Enéas. terra esteja mergulhada nesse processo Doutor Enéas. há muito tempo e não saia dele, Doutor não Enéas, tem a possibilidade de doutor sair. Enéas, já que o senhor tocou na questão da terra, eu gostaria que o senhor voltasse ao programa do senhor e o senhor respondesse ao senhor Ivan de Souza, de Jacareí, no interior de São Paulo. Posso tomar água? Qual é o projeto do senhor sobre reforma agrária? Desculpa, eu tô tomando água. É que um calor aqui, os telespectadores não sabem, é terrível. Veja bem, vamos primeiro mudar de novo a expressão. A expressão reforma agrária, ela já tem um contexto hoje, dentro do universo semântico de toda a população, que me cria um mal-estar até examiná-la. Eu prefiro responder ao senhor assim, de modo também sintético. É fundamental que seja feita uma reordenação do processo agrícola. Vou lhe dizer rapidamente os pontos que já estão estabelecidos, que muitos ainda há a estabelecer. Alguns, do nosso ponto de vista. É preciso que haja crédito rural mesmo, e não de fase de conta. Ou seja, é preciso que se privilegie o pequeno produtor, que se privilegie também o médio produtor, que se volte a fazer como no passado se fazia, um investimento maciço no campo. Nós temos sol o ano inteiro e poderíamos ter 2 ou 3 safras por ano. É uma questão de investimento. É preciso que exista todo um sistema de apoio ao homem do campo, que hoje é alijado praticamente de todas as vantagens que tem o homem da cidade. É preciso que haja uma preocupação de toda a nação, e essa preocupação, a nosso ver, só existirá, no nosso caso, em nós deixarmos de ser corredor de exportação, que se exportem os excedentes e que se mitigue a fome. Doutor Enéas, talvez o senhor tenha esquecido de uma coisa talvez que seja importante. Terra para esse homem que o senhor está dando crédito, está dando assistência técnica, etc. O senhor daria terra para o homem sem terra? Existe toda uma faixa de terras que pode ser ocupada no momento sem nenhuma desapropriação. Essa questão é extremamente séria e eu não me permito, sem ter o acesso à informação precisa, fazer uma afirmativa que seja uma aleivosia. Os senhores, como jornalistas, sabem que as informações que nos chegam são distorcidas. Quando eu falei ainda agora para os senhores de Banco Central, eu sei o que estou dizendo. Quando eu falei de PMF, não cheguei a falar, porque eu cortei no momento.
Quando se procura ler nos jornais, a gente não encontra a informação. Qual foi a receita do IPMF? Que foi apresentado como sendo solução há pouco tempo. Ele era 0,25%, né? 0,025. Não, 0,25. É um quarto de um. Não é 0,25. Se o senhor multiplicar 0,25 por 16, 16 vezes 5, 80, o senhor vai ter 4, que é a ideia do professor Marcos Sintra, criador do Imposto Único. Se o senhor multiplicar isso por 12, o senhor vai ter a receita do ano, uma projeção. Foi em abril, a receita foi de 150, uma fração de que eu não me recordo, 150 bilhões de dólares. O total vai dar 64 bilhões de dólares. Veja como recursos aparecem rapidamente, um minutinho. Mas ninguém sabia, isso foi feito assim rápido. 150 milhões de dólares, com certeza. Sim, Doutor Enéas, eu eu queria queria saber. Doutor Enéas, Retirados da população? Ué? Sim, tudo bem. Não, eu estou dando um exemplo, Estou peraí. entendendo a conta. Não, eu estou... Onde é que o senhor chegou a 156 bilhões de dólares? Não, 150 milhões. Não, por 0,25% mês, de tá tudo certo. foi. Ah, Tá certo. milhões. Mas dá Milhões. 7, neste ano dá 7 milhões. Não, eu tenho dados oficiais. 150 milhões, e se o senhor multiplicar isso por 16, o senhor tem os 4% previstos pelo professor Marcos Sintra. 2 para quem emite, 2 para quem recebe. Para terminar a análise. Isso vai dar no ano, pode fazer as contas, vai dar 64 bilhões de dólares. Certo? 64, com certeza, por favor. Pois não, Ibsen. doutor Você Enéas, fazer doutor contas, Enéas, por onde o senhor favor. quer chegar? Doutor Eu quero Enéas, chegar ao seguinte, essa informação não chega à população. Assim também, veja bem, eu não tive... Doutor Enéas, o número é 7 bilhões, 64 bilhões de dólares, é 3 vezes a arrecadação da União no ano, doutor Enéas. Se o senhor me permitir, se nós fizermos um intervalo, eu faço as contas e lhe mostro. Eu vou repetir. 150 milhões vezes 16 Por que vezes 16, doutor Enéas? Porque a alíquota é 0,25 e a proposta do professor Marcos Sintra é 4%, meu Deus. É 2% para quem emite, O que 2%. tem o Marcos Sintra com isso? Porque ele é o criador da ideia do imposto único. Mas não que foi distor- o imposto dele que foi... Ah, mas foi uma aplicado? distorção. Esse IPMF é um faz de conta do imposto único. Que isso? Como não foi? O IPMF foi uma percepção primeira da realidade para que depois se aplicasse o imposto único. Ué, Doutor como- Enéas, é o seguinte. Eu só terminando agora a tese. Eu não tenho, e meu grupo ainda não teve acesso às informações reais. A gente pede uma informação, ela é distorcida, ela é guardada, ela é escamoteada. O orçamento, qual é o orçamento da União? Não foi votado até hoje. Estamos na metade do ano, por suas excelências, os senhores congressistas. Então eu não tenho ainda para lhe dizer a informação precisa da questão da terra. Essa é a resposta minha. Pode ir. Bom, Doutor só Enéas, eu para queria dizer, saber do Ibsen, senhor- por favor, que o senhor acabou de responder, doutor Enéas, a pergunta do nosso telespectador, o senhor Agostinho Ferreira Filho de Moema. Pois não, Ibsen. Doutor Enéas, Ah, por pois favor. não. Eu gostaria de saber se o senhor acha necessária uma reforma na Constituição e se o senhor a faria dentro do Palácio do Planalto ou a negociaria com o Congresso. Olha, a Constituição tem muitas coisas. Tudo que se apregou aí para mudar da Constituição, para mim, não faz o menor sentido. A maioria das coisas. Por exemplo, minério, subsolo. Não vejo razão nenhuma para isso. Pelo contrário, as empresas ditas nacionais são apenas a vidraça de grupos poderosos multinacionais que estão por trás. Então, não vejo. Para mim, são lobbies gigantescos para desnacionalizar cada vez mais o Brasil. Não é? Bom, segundo, monopólio. O nosso partido é totalmente favorável ao monopólio do petróleo, das telecomunicações e seria também do aço. Só que o aço não adianta mais, já venderam. Agora, se o senhor perguntar por que, eu também respondo. Quem detém petróleo, detém energia. Quem tem energia, tem progresso. Tem progresso, tem desenvolvimento, tem investimento, tem produção, tem emprego. Ora, abrir o monopólio, quer dizer, desfazê-lo, o senhor dirá, não, mas são empresas nacionais. Não necessariamente. Pode ocorrer o mesmo que ocorreu com mineradoras. Grupos poderosos alienígenas estarão aqui daqui a pouco. Doutor Enéas, estou recebendo uma informação aqui. Pois não. Apenas o senhor levantou uma questão, essa questão da pessoa ser culta ou não. Eu sou Francisco Magalhães, de Goiânia. Em Goiás, pergunto ao senhor o seguinte. O que o senhor faria com o atual primeiro-ministro da Inglaterra, o senhor John Major, que só tem o 2º grau? Mas o 2º grau pressupõe um nível médio de escolaridade. Não adianta O perguntar. que eu faria com ele? Veja bem, todas as vezes em que eu ouvi o senhor John Major manifestar-se, eu não vi incultura. Eu não vi nele um nível de instrução tão abaixo da média como quer o senhor telespectador dizer. Perdoe-me, o senhor não faria nada. É um homem que quando se... Doutor Enéas, doutor Enéas. Agora, só eu. Eu disse, agora só um instantinho, para barrar.
que deveria ser exigido, quer dizer, o mínimo, só isso. Tá, o senhor disse Qual o que, é o que o senhor não adotaria numa revisão constitucional. Ah, não, sim. Mas sim. o que o senhor faria, e se o senhor negociaria isso com o Congresso? Veja bem. O presidente eleito, ele dispõe hoje de um instrumento jurídico que é válido, é legítimo, né? Que é a medida provisória. Que é usada, há poucos dias perguntaram no Jornal do Brasil, o senhor usaria? Claro. A medida provisória permite ao presidente da República uma ação rápida. Então, a medida provisória ela é usada no sentido de vencer uma questão emergencial. Aliás, no Brasil, nós vivemos em permanentes questões emergenciais. Tudo é uma... O Brasil não vive em regime de urgência, vive em emergência, né? A gente poderia falar 2 horas sobre os campeonatos mundiais. O Brasil é campeão do mundo em doença de Chagas, tripanossomose americana, é campeão do mundo em esquistossomose maçônica, campeão em doença de Chagas. O senhor Carlos Chagas falava nisso no início do século. Bastaria acabar com as casas de pau a pique e nada se fez durante 60 anos. Quer dizer, então, eu tenho a impressão, de novo, que os senhores congressistas serão, já disse e repito, extremamente simpáticos à tese de reedificar a ordem nacional, uma vez que eles são legítimos representantes do povo. Doutor Enéas, Parece que a maior parte dos congressistas tem curso superior, não tem? Não sei lhe responder. doutor Enéas, honestamente. Não O sei. que você acha que precisa para o Congresso? Uma vontade. Preciso a deflagração. Para entrar, para ser deputado. O que precisaria? Qual é o requisito? Não sei lhe responder. A formação Não. mínima. A formação mínima. Olha, peraí, no exterior, em alguns países, existem escolas de formação política. O senhor Aqui sabe, também, é? aqui também tem. Peraí, por favor, vamos devagar. O senhor vai me dizer que os congressistas que estão fizeram escola de política? Não disse isso. Perdão. Eu disse Doutor que tem Enéas. escola de formação política. Vocês congressistas fizeram... Sei, tudo bem. Não, então é porque... Eu só queria entender o seguinte, ao longo do programa o senhor chamou os políticos de escória... Não, a ele imprensa- pertence à escória. Pertence, tá bom. Pelas atitudes que vêm a público. Tá bom. Eu não os tudo bem, conheço eu pessoalmente. Eu só queria terminar a pergunta. Pois não. Desculpe, Bom, Enéas. políticos, o senhor já esculhambou à vontade. A imprensa dedica-se à luxúria e a fazer a pregação do que o senhor acha que são os candidatos dela à imprensa. Mas Os eu técnicos acho- do governo... Espera um pouquinho, só terminar a pergunta. Os técnicos do governo só negam informações, o senhor não consegue... esconde, mistifica, etc. Tal. As pessoas sem o mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Enéas? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, é uma maneira extremamente inteligente, que caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor, gigantesco, fora da política. Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As suas armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor... Não tem nada a ver com isso. Não, é evidente. Eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Agora, Mas nós não. Nós queremos a desordem. olha, os senhores, perdão, de novo, os senhores, amor de Deus, a imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja, vai para a capa da revista Veja. Por que o senhor está falando tanto da revista Veja? Eu citei 2 vezes, é o órgão de maior poder de penetração, né? Ué, não é o órgão. O dia desse, um senhor dele ligou para mim que fazia entrevista. Eu falei, não, eu faço entrevista com os senhores com gravador, com qualquer órgão. Por quê? Porque eu não acredito, ué. Os senhores distorcem dessa matéria que o senhor tem na mão, há coisas que eu não disse aí. Quando ele me perguntou, eu disse, é verdade, eu disse. Não tem por que mentir. Mas há coisas... E o senhor vai dizer assim, reaja, para daqui a 6 meses vira retratação, quando tudo já acabou, que doutor adianta Enéas, doutor Enéas, só mudando um pouquinho de Pode mudar. assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo Quer coisas bem perguntar? incisivas. Eu gostaria, Serei o senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao Sei, tema. bonito. Agora, a pergunta é o seguinte, o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que, que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie.
2 homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, nem universidade. Por favor. Por favor. Tudo bem, não. tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele Tudo está bem. perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. Não, pessoal. o senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, e senhor, aproveitam, não. talvez Não há fosse avanço possível. de ciência, um Não sei, minutinho. mas talvez Para o fosse senhor e possível. para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino, um silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, Não, por eu favor, preciso não, mas eu tenho que explicar, responder. doutor Preciso Enéas, explicar isso. eu Todo quero mundo saber- sabe que Não, homem não, com todo homem mundo não dá filho, mulher com mulher não dá filho. eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do cientificamente, tema. qualquer um sabe. A resposta sobre o tratamento homossexual é importante. A lição de... Ela é importante do seu ponto de vista, mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços, alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora vai com relação ao Tudo bem, tratamento que o o senhor dá. tratamento, vamos lá, o tratamento. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro, ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano, vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor, agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Mas não, por exemplo, homossexuais casarem-se. Isso é um absurdo. O nosso partido não aceita. Escute, os senhores todos têm todo o direito de pensar contrariamente a mim, mas eu tenho posições definidas. Não estou procurando votos. Eu estou dizendo exatamente o que o nosso partido pensa. A ligação, o casamento, aceito, como está ocorrendo de quando em quando, como você pregou. Todo o seu partido pensa desse jeito? Bom, o senhor está autorizado a interrogar, não as pessoas que gritam meu nome é Enéas, mas os líderes, os nossos presidentes regionais. O senhor virá essa resposta. Qual é o tamanho do seu partido hoje? Não sei. Eu lhe digo, eu convidei o senhor Marcel aí a roupa. Bom, vamos também aqui amarrar uma coisa. Se partido grande representasse alguma coisa, o líder do PMDB, ao sair à rua, seria ovacionado. E pelo que me contam, eu não vi. Houve um atrito violento entre ele e o senhor, se não me engano, aqui. Inclusive uma falta, se não me engano, de comportamento. Não sei bem o que foi, eu não vi. Contaram-me. Né? E ele, o senhor vê as pesquisas, estão. No ABCD eu tenho mais votos que ele. Então, partido político no Brasil é uma estrutura hoje extremamente comprometida. Justamente por causa dos acordos espúrios. Agora, se eu perguntar qual é a penetração do meu nome na massa, aí só pagando para ver. Doutor Enéas, nós completamos 1 hora de entrevista com o senhor. Nós queremos agradecer sua presença aqui no Roda Muito obrigado, Viva Especial. senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos com o nosso segundo entrevistado esta noite no Roda Viva Especial. É o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação liderada pelo PT. Voltamos já já.